Obrigada. Entretanto... Sim. Queres que eu diga coisas inteligentes? Quero. Posso dizer, minha querida Vanessa, que prevenção é a palavra de ordem quando falamos de saúde e bem-estar. Por isso é que o nosso repórter Tiago Góes Ferreira já tirou a sua máscara de ontem. Já tirou. E foi saber se os portugueses são ou não cuidadosos com a sua saúde ocular. De repente fica tudo desfocado, turvo, e aí, como solução, pode usar lentes de contacto, óculos, já está melhor, ou até mesmo uma operação, mas antes deve ir ao oftalmologista. E será que os portugueses têm ido? Vamos tentar saber. De quanto em quanto tempo costuma ir ao oftalmologista? De ano a ano. Ano a ano? Sim. De ano a ano. E ano a ano? Sim, porque já preciso de óculos. Eu geralmente vou todos os anos. Todos os anos? Sim. Eu já não vou para aí há 5 anos. 5 anos. E acha bem? Não acho muito bem, não é? Mas não é uma coisa... Como eu vejo bem e não tenho sinais nem sintomas... Ainda se recorda da primeira vez que foi? Foi há pouco tempo, aí há 4, 5 anos. Nem tanto. Eu tenho 35, por isso eu tinha 3 anos quando fui ao oftalmologista. Primeira vez devia ter 30 e tal anos, mais ou menos. Tinha 40. Não sei se há muito tempo. Não. Opa, já não faz parece. 30 e tal. Em relação à última vez, o que é que o médico lhe disse? Estava estável, pronto, os valores não foram muito acentuados. Eu fiz uma cirurgia nos 2 olhos. Tirei o pitarijo e ando a fazer o controle. Tive que mudar de graduação e tive que ter óculos novos. Não é? Qual é o seu problema? É vista cansada. Miopia, estrabismo e estigmatismo. Ou seja, tinha tudo e mais alguma coisa. Mas sente que com os óculos está a melhorar? Sim, devido ao ver ao longe e ao perto, as lentes de contato não acompanham, tenho que usar mesmo óculos. Nunca tentei a lente, mas tem um pouco de sensibilidade a mais do ao óculos. Vai bem. Utilizo diariamente, mas num período mais curto, que é quando tenho a vista cansada. Não é? É mais para o final do dia. Final do dia, quer dizer, sim, final do dia. Já agora fica aqui a questão. Eu não vou ao oftalmologista há cerca de 1 ano. Devo marcar uma consulta? E para responder à pergunta do Tiago e a de muitas outras, vamos receber um profissional que é uma referência na área da oftalmologia a nível internacional. Uma salva de palmas para a professora Eugénio Leite. Bem-vindo. Seja muito bem-vindo, professor. O senhor tem ar de protagonista de série inglesa. Daquelas upstairs, downstairs. Nunca pensou numa vida de representação? Não propriamente, boa tarde, não propriamente, mas devo já agora referir um pouco que a minha infância até uma determinada fase foi feita em terras inglesas. Que onde eventualmente trouxe um pouco desse ar inglês. Mas também na sua formação profissional? Também na minha formação profissional. É uma ciência muito evoluída em Inglaterra? Eu não diria Inglaterra, porque permita-me aqui um pouco do nosso próprio orgulho. Sim. A oftalmologia em Portugal é uma referência equiparável a qualquer país no mundo. Bom, antigamente falava-se muito que tinha de ser a Espanha, tinha de ser a Barcelona. Exato. Está mal da vista, tem de ir à Espanha. Portanto, esse mito acabou. Eu diria taxativamente não, salvo raras exceções. Como é evidente, hoje a oftalmologia evoluiu tremendamente e isso, por vezes, não temos a capacidade financeira de ter um centro para determinadas patologias específicas e, obviamente, aqui há que procurar o melhor. Agora, se eu falar em termos globais, estou a falar em termos de 90%, em muitos por cento da patologia, nós temos recursos, capacidades, tecnologia e profissionais de topo. Nestes últimos anos houve um avanço absolutamente gigantesco. Sobretudo na lógica das operações com os lasers, vieram revolucionar aquela coisa dramática que eu lembro da minha juventude, uma operação aos olhos era uma coisa verdadeiramente assustadora, só de pensar. Qualquer objeto cortante, ele ia mexer. Hoje em dia, a lógica do laser deu uma evolução louca, não foi? Dois toques só para complementar precisamente o que está a dizer, que é absolutamente verdade. Imaginemos, por exemplo, a simples cirurgia de catarata. Há 15 anos atrás, nada como uma bela de uma abertura de 12 a 13 milímetros. Estamos a falar disto. Hoje estamos a falar de 1,8, 2 milímetros. Todas as complicações inerentes. O laser, como referiu,
quando em Portugal eu fiz a primeira intervenção cirúrgica para miopia, provocávamos e iremos ter a oportunidade de falar mais tarde, mas fazemos uma úlcera com dor, com uma recuperação eficaz, é evidente. Estamos a recuar, já lá vão 20 anos. Hoje estamos a falar de uma intervenção que é absolutamente toda executada com laser, indolor, e que no espaço de 24 a 48 horas a pessoa está a fazer a sua vida normal. Com a própria máquina a ajudar a fazer os cálculos, não é? O que é Sim, tudo trabalha com base em algoritmos, nós damos um valor da refração, o valor dos nossos óculos, da lente que precisamos de utilizar, e depois há que fazer aqui ajustes para que a fotoablação, o polir da curvatura da córnea que vai modelar, de uma forma muito simples. O que se faz na prática é pegar na configuração de uma lente de contacto e moldá-la no próprio olho. Exatamente. Tão simples quanto isto. Vamos voltar um bocadinho à reportagem, a pergunta do Tiago que dizia: não vou ao oftalmologista há mais de um ano. Devo ir? Obrigatoriamente. Obrigatoriamente. Depende aqui um pouco das faixas etárias. Essa noção nós não temos de todos. Não. Há a noção que se tem de fazer as análises. Outras pessoas, ok, a partir de certa altura, fazer lá as coisas ligadas às próstatas, ao cólon, não sei o quê. Mas dá uma sensação que a vista é o parente pobre. As pessoas só vão mesmo ao médico dos olhos ou quando estão mesmo com problema. Como o dentista, não é? Também. Pior ainda, que no dentista já há aquela rotina, faz-se uma limpeza, vai-se à higienista, leva-se uma injeção, não se sente nada, a pessoa está ali de boca aberta. Nos olhos é quase um tabu. Porque depois também é uma zona de tal maneira sensível e quase misteriosa do nosso organismo que há um medo para ir fazer exames muito grande. Há pouco uma dos intervenientes disse: há 5 anos não vou. Isto é absolutamente catastrófico. Mesmo quando nós temos 30, ou seja, na fase mais jovem, há patologias que nos passa a expressão, por baixo do nariz, e quando nos damos conta, estamos cegos. Ou seja, a maior parte das coisas muito graves, se calhar, poderiam ter sido evitadas num rastreio feito antes do tempo. Perfeito. Ou seja, esta penso que é a grande mensagem que temos a obrigação de o fazer e de passar. Dou-lhe 2 exemplos que são extremamente graves e que são irreversíveis. Perdeu. Glaucoma. Hipertensão, que normalmente cursa sem sintomatologia, vai progressivamente destruindo o nervo óptico e o campo visual vai estreitando. Aquelas pessoas que por vezes dizem: eu risco o carro aqui, eu bato com a perna no passeio, num banco, ou seja, porque lhes começa a... Se andarem por isso, começam a perder a sua visão periférica. Absolutamente. E quando a perdemos... E como nós nos habituamos a tudo, e quando não queremos ir ao médico, arranjamos explicações para tudo, nem que seja na net. Exatamente. A gente não vejo mal ao longe com a net e aparece uma coisa, não se preocupe. Deve estar a beber de sumo de laranja. Há sempre uma explicação para quem não quer ir ao médico. Garantidamente. Eu costumo dizer que o doutor internet é a pessoa que mais baralha a informação. Até porque na internet há a chamada sensibilidade clínica. E é isto que a doutora internet não tem. Pronto, e nós temos que ter este tipo de abordagem, este tipo de sensibilização, de que se eu tenho algo, devo esclarecê-la o mais rápido possível. Coisas absolutamente insignificantes. E o glaucoma é uma delas. O glaucoma é uma doença que se pode adquirir, Não, é uma doença que podemos ter uma doença... O glaucoma podemos ter um código genético às gerações e não damos por isso? Pode haver, vamos lá ver. É assim, glaucoma congénito aparece em criança, detectado logo na hora, porque isto é facilmente visível. Nas famílias que têm antecedentes de glaucoma, há uma maior preponderância para o aparecimento do glaucoma. E neste caso, sempre que nós ouvimos que na nossa família alguém teve glaucoma, devemos ficar de sobreaviso. Mas mesmo não fazendo, devemos sempre que possível participar em rastreios. Que tipo de prevenção é que se faz quando se tem glaucoma, por exemplo? Essencialmente, fazer uma medicação adequada. 2 tipos. A medicação normal, que são gotas simples, e aqui aquilo que nós chamamos compliance, aderir ao tratamento, porque se falhamos, obviamente a tensão continua aqui a flutuar e vai destruindo, claramente. Mas estava a falar de hipertensão ocular? Hipertensão ocular, que acaba por ser glaucoma. Atenção. Ou seja, há pressão a mais dentro do olho? Há pressão a mais dentro do olho. No olho temos que é um líquido, não é? Deixe-me dar-lhe um exemplo simples. O olho é um compartimento fechado. Sim. Quero utilizar alguns dos exemplos, só para fazer uma amostra. Isto é um compartimento fechado. Sim. A quantidade de líquido que é formado dentro do olho tem que ser igual à quantidade de líquido que sai do olho. Para que a tensão ser igual dentro e fora. Exatamente. É o princípio dos pneus dos carros. Sim.
pressão tem que estar adequada. Se eu tiver uma pressão excessiva, vou interferir com a parte vascular, nomeadamente com a parte vascular ao nível do nervo óptico. E estou a destruir esses destruindo lentamente, vai silenciosamente. Absolutamente. É um assassino silencioso da visão. Isto é inequívoco. E mais, depois de destruído, não há regeneração, não há recuperação. É menos recuperável todas as doenças oculares? Garantidamente. Há 3 grandes doenças, a chamada cegueira irreversível. Glaucoma, retinopatia diabética e degenerescência macular relacionada com a idade. Estas são irreversíveis. Depois temos a grande causa de cegueira mundial, a catarata. Mas que é cegueira reversível. Vamos então contextualizar estas doenças todas perguntando aos portugueses se sabem quais são as doenças oculares mais comuns. E depois o professor vai nos explicar tudo. Vamos ver. Vejo mal ao perto, mas até vejo bem ao longe. Ou vejo mal ao longe e até vejo bem ao perto. Eis a questão, mas estes são apenas 2 dos vários sintomas relacionados com problemas na nossa visão. E será que os portugueses conhecem o nome desses problemas? Vamos descobrir. Acho que não há mesmo cirurgia possível, tem que usar os óculos para ler. Gostaria de saber se sabe o que é presbiopia. Não faço ideia. Está cansada. Não é não. Não? Pensei que era. Presbiopia. Olha, presbiopia, quer ler? Quando leio, os braços ficam cada vez mais esticados. Exato. Tem presbiopia. Agora já sabe. Agora já sei. Conhecia? Não, não. Mas existe. Presbiopia, exatamente. Estamos a ler e começamos a ficar assim. Sim, ok. Sabe o que é a DMRI? Não. É uma doença. Não. DMRI. Não. Sabe o que é a hipermetropia? Não faço ideia. Sabe o que é a miopia? Sei, é o que eu tenho. Neste caso, ao contrário da miopia, que é o seu caso, as pessoas veem mal ao perto e bem ao longe. Hipermetropia. Pronto, eu vejo mais mal ao longe do que propriamente ao perto. O que será isto? O que é que acontece à nossa visão quando temos uma degenerescência macular relacionada com a idade? Este palavrão. Eu tenho vindo, de facto, a perder a visão ao perto com a idade, de facto. Neste caso, é mesmo o envelhecimento da mácula, ou seja, da zona sensível da retina. Tenho uma última questão. Qual o nome da patologia popularmente conhecida como vista cansada e que me obriga a usar óculos? Quer responder? Podemos começar dividindo isto por 2 grandes grupos, rapidamente. Vamos falar aqui daquilo que nós chamamos a patologia refrativa. Miopia, hipermetropia, astigmatismo e presbiopia. Primeiro grupo, hipermetropia, miopia e astigmatismo. Na prática, de uma maneira muito simples, o foco que nós temos de uma imagem e o nosso olho não é mais do que um sofisticado sistema de câmara vídeo que capta a imagem, faz a sua focagem e coloca a imagem em cima da retina. Consequentemente, isto são as lentes, córnea cristalino, a imagem é focada na mácula e depois transmitida por um cabo, passa a expressão com ligações USB, ao córtex, onde é feita a interpretação, onde está um computador que nos diz que isto são os óculos, aquilo é um copo, faz a integração da imagem. Tão simples quanto isso. Agora, o colega, deixa-me agora... a contração e, portanto, o foco é conseguido por esse músculo que está aí à volta, que se chama músculo... É o músculo ciliar. É esse músculo que com os anos se vai cansando e depois não consegue focar... O músculo ciliar e o envelhecimento do cristalino que vai perdendo elasticidade. Vai perdendo elasticidade. E ao perder elasticidade, então é uma combinação de dois fenómenos. Então pode haver casos em que o cristalino está imaculado e a pessoa já tem Não, isto é sempre em paralelo. Funciona em paralelo. Mais ou menos. O músculo ciliar depois vai ter influência quando nós gostamos de abusar do tempo de computador, etc. Isso é outra... Os 10 anos mais violentos da minha vida ao computador foram naqueles ecrãs miseráveis grandes que nós tínhamos a escrever horas e horas e horas e, obviamente, um dia, aos 48 anos, acordei convencido que tinha uma espécie de umas ramelas e umas coisas assim. Então, depois comecei a perceber que precisava de óculos, que estava inevitavelmente com a vista cansada.
horas demais de computador. Tem os seus reflexos a prazo. E a idade certa para começar a ficar com a vista cansada. Eu diria que a partir da casa dos 45, 46, qualquer um de nós, e todos sem exceção, aqui não há exceções, vão ter esse tipo de problemas. E porquê que há pessoas? Há possibilidade de prevenir se há pessoas que têm que estar muitas horas no computador? Não, aí temos outra filosofia, que é há maneiras de estar no computador. Ou seja, nós temos um conjunto de regras que temos que respeitar. Primeiro, o tempo que estamos em frente ao computador. Eu costumo aconselhar os meus doentes, em cada hora de trabalho no computador, roube 5 a 6 minutos para descansar. E roubar 5 a 6 minutos é sair de frente do computador? É. Mas não ir abrir o telemóvel. Não abrir o telemóvel, exatamente. É ir ver outras coisas. A vista, não é? Uma filosofia simples. Se eu estou a forçar para perto, para relaxar, olho para longe. Exato. Se eu estou a ver televisão abusivamente, para relaxar, vou olhar para perto. Quem tiver casas muito pequeninas, abre a janela. Abre a janela. Justamente. Não tem alternativa. Porque há casas que não são muito maiores do que o próprio computador, não é? A parede logo atrás. Põe do lado de fora. Voltando atrás. Miopia, hipermetropia, astigmatismo. Diferença entre miopia e hipermetropia, como muito bem se disse, estamos aqui a falar de um foco que fica à frente da retina ou atrás da retina. O astigmatismo é ligeiramente diferente e aqui é a diferença entre uma bola de futebol e uma bola de rugby. A curvatura da córnea não é redonda, é, digamos, ovalada. Sim. E isto vai, para além de poder colocar atrás ou à frente, vai também distorcer a imagem. Ou seja, vai criar uma imagem alongada. Bom, hoje em dia podemos dizer de uma forma taxativa de que não há miopia, não há hipermetropia, não há astigmatismo que não seja possível corrigir. Podemos corrigir com laser, simples, modificando a curvatura da córnea. Deixa-me abrir um parênteses. Durante uma operação laser não há qualquer tipo de anestesia? Não exatamente. Há anestesia tópica, com gotas. Com gotas. E nós estamos de olhos abertos a ver as coisas a acontecer? A ver perfeitamente. Nunca ninguém teve vontade de pânico? Não faz imensa confusão. Tenho mais de 10.000 operações laser feitas e apenas em 2 situações solicitei o apoio do anestesista. Por exemplo, eu não consigo pôr lentes de contacto. Não consigo, não tenho qualquer tolerância. Experimento todo o género, das mais modernas, não tenho qualquer tolerância a nada encostado ao ar. Sem problema nenhum. Se tivesse de fazer uma operação dessas... Sem qualquer problema, porque a anestesia, e depois já tem que haver aqui digamos, um bom relacionamento em termos do ato cirúrgico médico-doente, é perfeitamente perfeito. E perder os pânicos, porque, por exemplo, essas notícias últimas de pessoas que foram injetadas com substâncias que, por engano, trouxeram cegueira, são coisas de causas de pânico infinito. Não tem qualquer dúvida. E vamos lá ver. A intervenção sobre os olhos são a nossa janela para o mundo. Ora bem, se eu perco esta janela, obviamente o mundo desfaz-se. E isto é extremamente agressivo em termos psicológicos. Agora, tem que haver, primeiro, uma excelente relação médico-doente de confiança. Segundo, há padrões de segurança em qualquer ato médico que têm que ser respeitados. Se respeitarmos os padrões de segurança, digamos que o nosso risco está altamente minimizado. Nunca, em circunstância alguma... Esses disparates que têm acontecido, por exemplo, que aconteceram no Algarve, com o médico que, entretanto, voltou para a Holanda, que tipos de acidentes são? São substâncias... Não, o problema prende-se com o conjunto de equipamento, conjunto de procedimentos, pronto, que não deveriam ter sido adequadamente executados de acordo com aquilo que nós chamamos as boas práticas clínicas. E a Ordem dos Médicos defende fortemente... Portanto, ali facilitou-se. Eu diria, não conheço a fundo a situação, mas presumo que não terá havido ali uma boa prática clínica. Aliás, foi de resto aprovado em tribunal e houve uma condenação de pena suspensa, por isso eu também estou à vontade para falar. No caso nós temos uma grande percentagem de pessoas com mais de 65 anos que nos veem neste momento, que de certeza adorariam que eu fizesse esta pergunta. Quando surgem os primeiros sintomas de cataratas, que em alguns casos também acaba por ser inevitável, se a gente viver muitos anos, há uma altura ideal para operar? É atacar logo ao princípio? É esperar um bocadinho? É descansarmos na opinião do médico? Não, eu diria de maneira muito objetiva, o conceito antigo que era cego e só depois de quase não ver nada ser operado é um disparate. Desde que haja uma interferência no nosso dia-a-dia, na qualidade da nossa vida, é a altura para intervir. Como é que sabemos que temos? Quais são os primeiros Há um conjunto de parâmetros que nós temos, de algumas dificuldades que vão progressivamente sendo maiores, dificuldades de visão, dificuldades de focagem, etc., que nós devemos intervir.
E aqui é fundamental que a pessoa tenha uma confiança com o médico para ir explicitando um pouco mais do que só os pormenores técnicos da consulta de oftalmologia. Há necessidade de perceber o ser humano que está por detrás daqueles olhos. Até porque se a gente for para a operação psicologicamente convencida que é a altura própria, também ajuda, ou seja, eu quero ser operado, não vou forçado e acho que é a altura certa, vamos lá a isso. É fundamental que haja uma vontade do doente de avançar para a cirurgia. É uma coisa para ricos ou o Serviço Nacional de Saúde ajuda? O Serviço Nacional de Saúde vai, na medida do possível, procurando as intervenções e o número de intervenções que são necessárias. Sim. É evidente que não tem uma capacidade de resposta que seja, digamos que, abrangente a todas as necessidades. Há no privado clínicas que fazem isso bem e vale a pena? Vale a pena, porque depois há aqui um outro parâmetro. Antigamente dizia-se também que catarata é recuperar a visão. Bom, este conceito está ultrapassado. Hoje, a catarata deve ser considerada como uma cirurgia implantorrefrativa. Eu preciso perceber a pessoa que tenho à minha frente, saber qual é a sua atividade, os seus hobbies, porque não há uma lente só, um tipo de lente. Há vários tipos de lentes. Cada caso é um caso, portanto. Exatamente. E eu, portanto, posso... E é adaptável. Perfeitamente ajustável. Hoje eu resolvo o astigmatismo com a maior das facilidades. Eu hoje tenho a possibilidade, como há pouco dizia, é inevitável, eu preciso de uns óculos para perto. Não é verdade. Eu, ao fazer uma cirurgia de catarata, posso colocar a pessoa a ver bem para longe e, simultaneamente, a ver ao perto. Porque a lente que põe tem tipo de lente, exatamente. Ela própria tem uma... Tem capacidade... Funciona como se fosse uma lente progressiva. Mas para perto e para longe. Então a própria catarata pode também ser aproveitada para compensar a falta de visão? Tira-se a catarata. Isto é completamente surpreendente. Isto é extraordinário, porque isto cristalino está aqui, ou seja, isto sai fora, isto é retirado, tecnicamente, isto é transparente. Isto temos cá dentro. É o tal cristalino, não é? Está dentro, exatamente. E ele sai pela frente? Não. Faz-se um pequeno orifício na parte anterior, é destruído com laser. Sim. Hoje em dia, destrói-se com laser, é sugado e fica, e fica apenas a cápsula. E no interior da cápsula vamos-lhe colocar uma lente. Eu trouxe aqui, é evidente que isto é extremamente difícil. Posso? Pode, sim, senhora. Isso é o que é lá colocado dentro. Já viste? É mínimo. Põe aqui no mostruário. Na zona do cristalino, é isso? No espaço que seria ocupado pelo cristalino. Portanto, esta pequenina lente, ela tem 2 fiozinhos, ela vem acompanhada com os fiozinhos? Não, dois ápticos, que é para servirem de apoio. Eu esta estou a tentar tirar, porque esta é... Portanto, e depois são tirados, depois de colocada... Não, isso depois já fica, isso fica lá dentro. Os próprios fiozinhos? Tudo. Isso são 2 apoios. E eles desaparecem? Não. Ficam a servir de apoio. E olha esta. E este é o quê, doutor? Não, eu trouxe essa apenas porque essa tem um filtro. Imaginemos os óculos de sol, tem um filtro ultravioleta e esta, porque como é amarela, é fácil de visualizar. E estamos a falar de lentes em tamanho real. Agora, isto dobra-se, como podem dobrá-la toda, e isso entra por um orifício de 2 milímetros. Dentro do cristalino ela abre, dentro da cápsula, e fica lá dentro. Precisamente ocupando este espaço que aqui está. O espaço do cristalino. É inacreditável. Quer dizer, hoje em dia, a pessoa pode sonhar chegar aos 70 e tal anos e, de repente, fazer a sua operação e ficar a ver melhor do que... igual do que via para aí há 30. Há 30 anos atrás. Com a ressalva de que, aos 70 anos, há o risco, que ali há pouco se falou, da degenerescência macular relacionada com a idade. Sim. Bom, se houver esse tipo de patologia, eu posso tirar a catarata, mas fico com um problema no interior. E eu gostava, e trouxe-lhe apenas para lhe exemplificar o que é que acontece a uma pessoa que tem uma degenerescência macular. Que a zona da mácula é atingida. Ora, reparemos num facto tão simples. Isto vai atingir a chamada zona central. E vai lesar o centro. Se eu pedir para colocarem isto, não é capaz de ler. Quer dar-me só a caixinha? Ou seja, esta zona... vai obstruir a visão no plano de leitura. E é isto que acontece às pessoas que têm uma degenerescência macular. Ou seja, não são cegas, dominam a periferia, mas depois quando querem fazer uma coisa simples, que é ler, não são capazes de o fazer. E aí não há nada a fazer, não é? Aí não há nada a fazer, de novo, se deixarmos esta situação evoluir. Porque, efetivamente... Há maneiras de retardar. Há processos de retardar e, precisamente, uma das questões que levantaram quando foi das ditas injeções que foram utilizadas e que gerou polémica, é que hoje há, em triadas
Há dois tipos de degenescência, seca e exudativa, e nós podemos e temos hoje fármacos capazes de utilizar, retardando o processo. É fundamental, de novo, começou por dizer no princípio, prevenir, detectar, rastrear. E deixem-me aqui fazer um pequeno à parte, porque acho que isto merece ser dito, é que há organizações neste país que têm ao longo dos anos procurado desencadear campanhas de rastreio, campanhas de sensibilização. E eu estou-me aqui a referir objetivamente aos Lions Clube de Portugal, que, através dos seus múltiplos clubes, têm desencadeado campanhas para sensibilização e no mês de novembro, por exemplo, fazem a caminhada Stride para chamar a atenção da diabetes e do risco da cegueira que a diabetes provoca. Ou seja, este tipo de clubes, são clubes de serviço, mais não estão a fazer do que tentar que as pessoas pensem que vale mais ir à consulta de rotina, queixar-se a tempo e horas, porque a solução está ali, do que deixar... Lá está o ditado, mais vale prevenir do que remediar, não é? Exatamente. Olha, professor, esta sua vinda foi importantíssima. Para mim, por exemplo, digo que a gente pensa em tudo, menos na importância de fazer a prevenção da nossa saúde ocular. Portanto, eu acho que foi... Eu, por minha vontade, estava aqui às 4 da manhã a tirar nabos da procura. Mas o nosso tempo acabou. Quero agradecer imenso a sua presença. Muito obrigada. A sua prática é feita... tem uma clínica? Tenho várias? Duas clínicas, em Lisboa e em Coimbra. E o seu local a sua sede pessoal é em Coimbra? Em Coimbra. Muito obrigado pela sua gentileza. Uma salva de palmas para o nosso convidado. Obrigadíssimo. Esta noite.